Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa penúltima lição do trimestre, o Dia da Expiação, em Levítico, capítulos 16 e 17. Texto áureo nos diz: Isto vos será por de estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés, em Levítico, capítulo 16, versículo 34. Verdade prática nos diz que o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que era uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. A leitura bíblica está em Levítico, capítulo 16, versículos 1 a 14. Na introdução, aprendemos que o dia da expiação, também chamado Dia do Perdão, ou em hebraico Yom Kippur, era a mais solene de todas as festas israelitas. Acontecia uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o mês de Tishrei, no calendário hebraico. É um período que fica entre setembro e outubro do nosso calendário. No primeiro tópico, aprendemos que o dia da expiação era um dia de purificação. Era algo grandioso, uma sombra daquilo que um dia se tornaria realidade em Cristo. A razão desse dia: dize a Arão teu irmão, lemos em Levítico capítulo 16, versículo 2, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus está dizendo que o sumo sacerdote, no caso Arão, não podia entrar no Santíssimo Lugar a qualquer momento, mas somente uma vez por ano. Embora houvessem sacrifícios diários sendo oferecidos, a lição de hoje fala sobre um dia especial, o dia da expiação, o Yom Kippur em hebraico. A pergunta é: com tantos sacrifícios sendo oferecidos continuamente, por que era necessário um dia especial para expiação? E a resposta é que, com todos os sacrifícios individuais oferecidos,
ainda ficavam pecados devido à impureza e rebelião do povo. Deus estava querendo ensinar a eles que, embora os pecados diários fossem continuamente perdoados, mas havia um pecado maior de todos. Aqueles pecados diários que aconteciam, eles nada mais eram do que frutos de uma raiz, e essa raiz permanecia. É como se nós cortássemos as plantas, mas mantivéssemos as raízes. As plantas sempre vão nascer porque as raízes estão preservadas. Deus estava querendo dizer que havia um pecado maior, a fonte geradora de todos os outros pecados. E era esse pecado que era tratado no Yom Kippur. Por isso, havia a necessidade de um dia especial de perdão, no qual Deus tratava com todos os pecados que não haviam sido cobertos durante o ano. Tudo isso para que o relacionamento entre Deus e o seu povo nunca cessasse. O que acontecia nesse dia? Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Antes de entrar no tabernáculo, no Yom Kippur, Arão devia tomar um banho, vestir as roupas especiais, as roupas sacerdotais. Depois ele sacrificaria um novilho como uma oferta pelo pecado dele mesmo e da sua família. O sangue do novilho deveria ser espalhado, aspergido na arca da aliança. Depois disso, Arão devia trazer 2 bodes, um para ser sacrificado por causa das impurezas dos filhos de Israel, das transgressões e pecados de todo o povo, e o sangue desse bode era aspergido, era espalhado na arca da aliança. Já o outro bode era usado como o bode expiatório, ou seja, representava os pecados sendo mandados embora para longe das pessoas. Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava sobre aquele animal a rebelião e a maldade de todo o povo e depois mandava aquele animal embora, levado ao deserto, onde ficava até morrer. Um homem era designado a levá-lo para longe, para uma região distante do acampamento, de maneira que ele não voltasse mais. O bode vivo simbolicamente levava para longe todos os pecados do povo. Esse perdão não era eterno, era um perdão representativo por mais um ano. Atualmente, o Yom Kippur ainda é celebrado pelos judeus, mas, como o templo não existe, isso é feito nas sinagogas, com jejuns e orações, mas sem as ofertas de sacrifícios de animais. O significado dessa oferta, desses sacrifícios: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação, o tabernáculo, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia uma expiação definitiva pelo pecado do povo. Nesse sentido, apontava para uma realidade maior, para uma expiação perfeita e definitiva que ainda viria no futuro. O Novo Testamento também nos diz, na carta aos Hebreus, que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava, apontava o Messias, Cristo, no santuário celestial. Mas, diferentemente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário com sangue de animais, de bodes, novilhos, mas sim pelo seu próprio sangue. Isso de forma simbólica. Além disso, a sua entrada no santuário foi permanente. Não foi apenas uma vez por ano, não foi durante um dia, mas foi de uma vez por todas. E quando isso acontece? Quando ele ressuscita e, glorificado, sobe aos céus, como lemos em Atos capítulo 1. Veja, portanto, que nessa ocasião Jesus retorna ao céu e ele agora se apresenta diante de Deus Pai como o sumo sacerdote perfeito, como aquele que trouxe o sacrifício definitivo para o santuário celestial. Agora não era mais um animal, agora era o humano perfeito, a pessoa perfeita que estava fazendo intercessão e mediação por toda a humanidade. Segundo tópico, nosso sumo sacerdote. Fica claro, na legislação levítica, ninguém poderia expiar ou perdoar seus próprios pecados. Hoje em dia é muito comum dizermos fulano está pagando seus pecados, mas isso é apenas uma força de expressão. Na realidade, nossos sofrimentos, eles não podem atenuar os nossos pecados, eles não podem pagar ou purgar os nossos pecados. Mesmo que sofrêssemos toda uma vida, isso não seria suficiente para que os nossos pecados fossem quitados,
fossem pagos. Portanto, quando estamos sofrendo pelos nossos pecados, isso é consequência, isso é resultado, mas não significa que ao final de um determinado sofrimento, os nossos pecados estão perdoados em função daquele sofrimento que tivemos. Isso porque nós não somos perfeitos. Portanto, o nosso sacrifício, ele sempre será imperfeito. Era necessário um mediador humano para apresentar sacrifícios pelo povo, mas esse humano, ele precisava ser perfeito. Esse mediador, no ritual judaico, era o sumo sacerdote. Ele era a figura central no Yom Kippur, no dia da expiação, mas ele apontava para o sumo sacerdote perfeito, Jesus, o Messias. Por que ele era superior em relação aos demais? Primeiro, a sua santidade. Veja em Levítico capítulo 16, versículo 11, que o sumo sacerdote primeiro tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo e pela sua casa, ou seja, pela sua família. Isso porque o sumo sacerdote, por mais que se esforçasse, continuava sendo uma pessoa imperfeita, uma pessoa pecadora, e sua família também era pecadora. Logo, a primeira necessidade de Arão, do sumo sacerdote, era se purificar e purificar a sua família. Caso contrário, ele estaria inapto para representar o povo, já que ele era tão pecador quanto os demais. Porém, Jesus, diferente de Arão e dos demais sumos sacerdotes, ele não é pecador, ele é santo, ele é separado do pecado, ele é perfeito para sempre. Em toda a sua vida, ele nunca pecou. Veja como isso é profundo. Nós não conseguimos passar um dia sequer sem pecarmos. Seja em palavras, seja em obras, seja em pensamentos, nós pecamos todos os dias. E Jesus viveu anos, décadas aqui nesta terra, sem pecar um dia sequer, nenhuma vez. Que maravilha, que perfeição que está tão além do nosso alcance. Veja uma ilustração disso em Levítico capítulo 21, versículos 17 a 23. Ali nesse texto fala que nenhuma mácula externa ou física, ou seja, pessoa aleijada, pessoa com alguma parte do corpo quebrada, deformada, corcunda, nenhuma dessas pessoas poderia ser sumo sacerdote. Mesmo que fosse da família de Arão, se tivesse alguma deformidade física, não poderia ser sumo sacerdote. Isso representava o quê? A perfeição no corpo e na alma. E Jesus é essa perfeição. Ele nunca teve nenhuma mácula. Jesus nunca teve pecado. A sua superioridade está nisso. Ele é santo, perfeito, sem mácula. Como podemos atestar essa perfeição? Nós lemos nos evangelhos que ao final do seu ministério, já prestes a entrar na semana da crucificação, da sua paixão e morte, Jesus desafia as multidões, e sempre havia fariseus, mestres da lei, religiosos que o estavam vigiando de perto, e ele os desafia dizendo: quem de vós me convence de pecado? Quem de vocês pode apontar um pecado, uma falha, um erro meu? Ninguém lhe falou nada. Por quê? Ele era perfeito. Não havia pecado que pudesse ser apontado nele. Por isso, quem crer em Jesus está salvo para sempre e passa a ter acesso pleno a Deus. Em segundo lugar, Jesus é perfeito porque ele é eterno. Ele não muda, ele não se altera, ele não morre, ele dura, ele vive para sempre. Qualquer leitor bíblico vai perceber a insuficiência do sistema levítico. Era necessário o dia da expiação de maneira repetida porque era um sistema imperfeito. Era um sistema que não oferecia um perdão final. Era um perdão com prazo de validade. Era um perdão com duração de 1 ano. Ao final de 1 ano, ele tinha que ser novamente repetido. Inclusive, por conta dessa imperfeição, os sacerdotes precisavam ser substituídos, pois mais cedo ou mais tarde a morte os levava. Em Números capítulo 20, por exemplo, nós vemos a transferência do sumo sacerdócio de Arão para o seu filho Eleazar. Mais adiante, nós vamos ver essa transferência de Eleazar para o seu filho Finéias, e assim sucessivamente. Ou seja, os sumos sacerdotes sempre precisavam transferir para o seu sucessor, pois chegava um momento em que a velhice e a morte os levavam, e eles não podiam fazer mais nada pelas pessoas. Que lição podemos extrair daí?
que os mortos não podem ajudar ninguém. Nenhum morto pode conceder graça a ninguém. Mesmo que seja a pessoa mais santa, mais pura, mais perfeita e inocente, mas ao partir desta vida, ela nada mais pode fazer por quem ficou. A boa nova do Evangelho é que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele está vivo, à direita de Deus Pai, para interceder por nós. Por isso, ele nunca precisará ser substituído. Ele nunca precisará transferir as suas vestes sacerdotais para outro, porque ele vive para sempre. No terceiro item, vemos sobre o sangue. A vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em favor da vida, em virtude da vida. No livro de Levítico, a palavra sangue aparece 93 vezes. Era terminantemente proibido aos judeus e também a nós cristãos ingerirmos sangue, bebermos sangue, comermos sangue. Óbvio que isso nada tem a ver com transfusão de sangue, que é outro procedimento, que é outro comportamento permitido, porque esse sim pode doar a vida. Mas alimentar-se de sangue, isso não era permitido. E não é permitido tanto ao judeu quanto ao cristão. O sangue ele vem nos lembrar os efeitos danosos do pecado. O sangue do animal derramado era Deus dizendo que todo pecado tem um preço. E um preço alto, um preço de sangue. Todo pecado tem o preço de uma vida, seja a vida de quem peca, seja a vida de quem é atingido pelo pecado. Todo pecado que pudermos imaginar, ele atinge a própria pessoa e atinge as pessoas ao seu redor, às vezes de formas terríveis, de formas trágicas, impactantes. Vidas são dilaceradas, famílias são divididas, separadas por causa do pecado. Sim, o pecado ele tem um preço terrível. Por isso ele é tão sério que ele exige que ele só pode ser quitado pela morte do pecador. A única maneira de se aniquilar o peso do pecado é com a morte. Significa que aquele que morre está automaticamente perdoado? Não. Não significa isso. Significa que o castigo mais terrível que se possa ter é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, temos todo o sistema de cultos levítico, narrado no Antigo Testamento, onde o seu ápice, o seu clímax era o dia da expiação, o Yom Kippur. Ali a morte, os sacrifícios, o sangue e a substituição estavam presentes. A morte, através do derramamento de sangue, trazia o perdão dos pecados, a expiação dos pecados. Sangue era oferecido a Deus para que a sua ira se afastasse. No dia da expiação, o sangue do animal era derramado na tampa da arca. É o que a Bíblia chama de propiciatório. A tampa da arca, da aliança, feita de madeira, revestida por dentro e por fora com ouro e com 2 querubins, um tipo de anjos, esculpidos na sua tampa. Era ali que era derramado o sangue do primeiro bode, do bode sacrificado. Nesse sentido, o sangue de animais e o próprio propiciatório simbolizava Cristo e a cruz, onde se efetuou o perdão dos nossos pecados. Mas com uma diferença gigantesca. A obra de Cristo não dura 1 ano, ela é para sempre. Cristo não entrou no santuário com sangue de animais, bodes, novilhos, mas sim pelo seu próprio sangue. O sangue derramado foi o sangue do humano mais perfeito que já existiu. A expiação do Yom Kippur durava apenas 1 ano. A de Cristo é eterna, por isso ela não precisa ser repetida. No terceiro tópico, lemos sobre os sacerdotes e levitas, como está em Levítico capítulo 17. Quem eram eles? Eram israelitas da tribo de Levi. Eles foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios. Trabalhavam por 25 anos, até os 50 anos. Após isso, sua função passaria a ser de ajudar e instruir os mais novos. Arão e seus descendentes também eram levitas. Eles foram consagrados para oficiar como sacerdotes. Diferente dos demais levitas, o seu ofício era vitalício. Portanto, eles não encerravam a sua jornada aos 50 anos, mas apenas quando morriam. No primeiro item, nós vamos ver sobre a reverência e temor no serviço do levita e do sacerdote.
Há todo um procedimento, uma túnica de linho que era vestido, toda uma forma de comportamento que era exigida do levita e do sacerdote. A lavagem dos sacerdotes antes de colocarem a roupa não era tanto uma questão de sujeira externa ou asseio, mas apontava para a necessidade de uma vida pura e santa diante de Deus. Aprendemos o que com isso? Não basta que os líderes ensinem, é preciso que eles próprios obedeçam e nunca se coloquem acima da palavra. O que vale para o povo também vale para o líder. Não tem essa história de faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Reverência e santo temor é o principal requisito no cumprimento do chamado ministerial. Qualquer oficial da obra de Deus, porteiros, zeladores, ministros de louvor, operadores de mídia, precisam cumprir seu chamado com temor. Púlpito é coisa séria. Alguns confundem púlpito com altar, com a questão do sacrifício. Na realidade, o púlpito é muito mais do que um altar. É algo que deve ser levado a muito sério. É o objetivo de quem sobe nesta plataforma, que pode ser de madeira, de terra batida, de alvenaria, do que seja. Não é se elevar acima do povo, mas adorar a Deus em santidade. É exortar a igreja, é levar pessoas ao arrependimento e mudança de vida. E os levitas de hoje? Em Levítico capítulo 17, versículo 5, nós lemos que os filhos de Israel traziam os seus sacrifícios, eram imolados em campo aberto, apresentados ao Senhor à porta da entrada da congregação, ao sacerdote, e eram oferecidos como sacrifícios de paz ao Senhor. O trabalho dos levitas estava inicialmente ligado ao trabalho de montar, desmontar e carregar o tabernáculo. Quando este estava montado, não ficavam ociosos, ajudavam os sacerdotes a preparar os animais para o sacrifício, o que dava bastante trabalho. Afinal, não era apenas degolar aquele animal, mas também tirar as suas entranhas, tirar o seu couro, sua pele, arrumar a lenha para o sacrifício ser queimado. Depois que terminava de queimar o sacrifício, era tirado as cinzas, a carcaça. Tudo isso dava bastante trabalho. Então os levitas ajudavam os sacerdotes nessa tarefa. Os levitas também examinavam os leprosos, eles funcionavam como uma espécie de médicos, recebiam também os dízimos do povo e outras tarefas administrativas. Depois que o povo de Israel se consolidou como uma monarquia unida, o rei Davi fez grandes reformas litúrgicas, como lemos, por exemplo, nos livros de 1º e 2º Crônicas. Davi organizou o serviço no templo, por turnos entre as 3 famílias de levitas, e lhe deu novas funções como superintendentes, oficiais, juízes para julgar os casos menores dentre o povo, porteiros, músicos, cantores, sendo que um dos mais conhecidos é o Asaf, que escreveu salmos como, por exemplo, o Salmo 73, e entre tantos outros. Talvez seja esta a razão pela qual muitos têm desenvolvido o costume de chamar, até inadequadamente, chamar de levitas os músicos e cantores. Na verdade, os levitas eram muito mais do que músicos e cantores. Eles tinham uma variedade de funções. Era uma mistura de músico, cantor e o que nós chamaríamos hoje em dia de presbítero e diácono. Eles incorporavam todas essas funções. No terceiro item, nós vamos falar sobre o sacerdócio de todos os salvos. Veja que essas tarefas de oferecimento de sacrifícios e holocaustos eram apenas dos levitas. Outras pessoas não podiam realizá-lo. Aprendemos aqui que nós fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus, muito mais ampla do que aquela que foi estabelecida com o povo hebreu, e fomos constituídos reino e sacerdócio. Assim, o termo levita não parece mais adequado para designar os que creem em Jesus. É um nome bonito, porém ele não é mais exatamente correto para a nova aliança. Nada mais é isso do que a tendência judaizante de algumas igrejas, adotando elementos sacerdotais judaicos no culto a Deus. Na verdade, os elementos sacerdotais judaicos, embora fossem importantes, chamem a atenção, são bonitos, mas eles são como que ultrapassados pela nova aliança. Tudo isso pertenceu a uma ordem que cumpriu seu propósito, mas foi substituída por outra melhor e maior, mais ampla, através de Cristo Jesus. A doutrina bíblica do sacerdócio de todos os salvos
O sacerdócio universal dos crentes. Essa talvez seja uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Aprendemos com essa doutrina que todos temos acesso a Deus, independente de cargo eclesiástico. Não precisamos de intermediários, não precisamos de sacerdotes levitas, santos, papas, mediadores, intercessores. O nosso intercessor é Cristo. Todos os crentes em Cristo são, de certa forma, sacerdotes na nova aliança, chamados a ministrar a esse mundo perdido. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a mesma bênção prometida a Israel é agora passada para a igreja. A tarefa de fazer a obra foi dada à igreja como um todo. O Espírito Santo, a unção, foi dado a todos os que quiserem, não apenas ao pastor, não apenas ao líder, não apenas ao apóstolo, bispo ou qualquer outro cargo eclesiástico, que tem sim o seu valor, tem a sua importância, mas não tem uma importância única e exclusiva. O ofício de pastor, diz aqui o nosso comentário, tem sido com certa frequência superdimensionado, exagerado por alguns, como se fosse uma espécie de guru que possui só ele e mais ninguém, uma unção especial, uma oração forte, uma relação única com Deus, e dessa relação a igreja depende. Ou seja, a igreja, o povo, a membresia, só poderia se chegar a Deus através daquele pastor, daquele líder, daquela pessoa. Isso não é o mais correto, é um erro, de acordo aqui com o nosso comentário bíblico. Urge afirmarmos em nosso tempo o sacerdócio universal de todos os crentes, sem desrespeitar nem desvalorizar o trabalho pastoral, que tem sim, reafirmamos, tem sim o seu valor. O ministério pastoral, ele é um dos 5 ministérios que a Bíblia mostra na Nova Aliança, juntamente com o profeta, com o evangelista, com o doutor ou mestre, com o apóstolo. São os ministérios, os 5 ministérios que constituem os pilares da igreja na Nova Aliança. Conclui o nosso comentário com a aplicação pessoal. Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já confiou nele? Seus pecados já foram perdoados? Então, essa é a pergunta que sempre devemos nos fazer, sempre devemos nos examinar. Minha vida já tem o perdão de Deus? Já confessei os meus pecados a Cristo e fui perdoado? Já perdoei e fui perdoado? Para que assim a graça de Deus se manifeste em nossas vidas. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Nesse domingo, 3º domingo de setembro, que comemoramos também o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, curta, deixe aqui o seu like neste vídeo, comente, compartilhe, espalhe a boa semente aos corações de outros também. Deus abençoe a todos nós. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.